Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 9 de junho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 6, a mensagem da cruz. Ó Senhor Jesus, a gente vai poder aproveitar muito melhor esse conteúdo se a gente exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, indo diante do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer transmitir para cada um de nós especificamente. O importante sempre é a gente, ao ir diante da palavra, conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar conosco, de maneira pessoal, de maneira íntima. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 26 ao 29. Senhor Jesus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Senhor Jesus. Agora Gálatas capítulo 6, versículo 14 e o versículo 17. Senhor Jesus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Senhor Jesus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, reparar no nosso chamamento. Ó Senhor Jesus, Deus tem sua maneira de trabalhar. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios está registrado: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essa passagem bíblica chama a atenção, pois muitas vezes nos sentimos desqualificados para servir a Deus. Esse sentimento não deve mais nos consumir, deixando-nos paralisados espiritualmente. Ó Senhor Jesus, Deus deseja que reparemos na nossa vocação, no nosso chamamento. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem poderosos, nem pessoas de nobre nascimento. O motivo é que os sábios, os poderosos e os de nobre nascimento confiam em si mesmos, tornando-se independentes de Deus. O sábio confia em seu conhecimento, o poderoso em seu poder e o de nobre nascimento em sua origem. Mas Deus, por meio do apóstolo Paulo, foi esclarecedor em seu recado. Não haverá muitos escolhidos entre os 3 tipos de personalidades citadas acima. Glória a Deus por esse fato. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. É como se Deus dissesse aos sábios deste século: eu não quero usar sua sabedoria,
não quero usar nada seu, Senhor Jesus. Contudo, você, querido leitor, talvez diga: Senhor, eu não tenho nada a te oferecer. E Deus responderá: excelente, porque eu escolhi as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se nos sentimos fracos, isso demonstra que Deus não errou em escolhermos para servi-lo. E se nos sentimos humildes e desprezados, é mais uma prova da escolha certeira de Deus. Dessa maneira, o Senhor reduzirá a nada as pessoas que se acham alguma coisa, por meio daquelas que não são, isto é, por meio dos escolhidos de acordo com a vocação de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus quer usar os loucos, os fracos, os humildes, os desprezados e aqueles que não são, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Atenção à palavra ninguém. Dessa forma, para tudo o que Deus operar em nossa vida e em sua obra, haverá o seguinte testemunho dado pelas pessoas: é Deus, é Deus, é Deus. Ou seja, não haverá brecha para os sábios, os poderosos e os de nobre nascimento se vangloriarem. A glória é somente de Deus. Deus quer usar-nos. Aleluia! Esse é nosso exército. Soldados fracos, humildes, desprezados e aqueles que não são. E o resultado é que a glória será de Deus. Por isso Deus nos chamou. Ó Senhor Jesus, somos de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Somos de Deus em Cristo. Paulo afirma: vós sois dele, vós sois dele, vós sois dele. Usemos nosso espírito para que a sabedoria de Deus se manifeste em nossa vida por meio da justiça, santificação e redenção. Quando permitimos que a cruz de Cristo opere, a salvação de Deus se manifesta e Deus é glorificado. Essa manifestação gloriosa influenciará a vida de outras pessoas. Portanto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para isso, Cristo e a palavra da cruz são as marcas que devemos levar em nossa vida cristã, conforme o apóstolo Paulo registrou. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. As marcas da cruz na nossa vida manifestam o poder de Deus, e o resultado é que nos gloriamos somente no Senhor. Que Deus nos abençoe, a fim de praticarmos a mensagem da cruz de Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, né, que Ele nos escolheu e Ele não erra na sua escolha. Né? Se o Senhor tivesse nos escolhido por nossa habilidade, nossa maneira de fazer as coisas, a gente ia se apoiar nisso, né? E a gente não ia conseguir ver Deus. Né? Mas quando a gente está num momento de fraqueza, num momento de realmente você perceber que você não tem nada ali que possa agradar a Deus, é nesse momento, né, que o Senhor quer te usar, né? Senhor Jesus, né? Eu já compartilhei aqui, né, minha experiência, né? Senhor Jesus, eu tive um acidente, fiquei, né, vários meses ali, né, de cama ali, sem poder fazer as coisas direito e tal. Aí depois de um tempo me recuperei, aí depois tive um outro acidente, aí aquilo ali gerou uma dor crônica, né? Eu sofro de dor crônica até hoje, já procuro vários tipos de tratamento, mas sempre sou acompanhado pela dor, né? E aí eu sou limitado, bastante limitado, muita coisa que eu desejo fazer eu não consigo fazer, né? Senhor Jesus, acabo furando compromisso, reuniões importantes, né, da obra, às vezes eu não consigo participar, né, Senhor Jesus, e várias outras situações, né, por causa dessa limitação, né? E durante um tempo eu fiquei bastante triste, né? Entrei num quadro de depressão pelo fato de eu não conseguir, né, participar das coisas, não conseguir me mexer, né, praticamente, né, não conseguir participar, ir para cá e para lá, fazer aquilo que eu estava acostumado a fazer, né? Sempre fui muito ativo na obra do Senhor, na vontade de Deus,
né? E aí o inimigo ele aproveita disso, né? E vai te acusando, olha, você é inútil, você não está fazendo nada para Deus, Deus te abandonou, Deus está deixando você para trás, né? Ó Senhor Jesus, né? E aí você vai ficando triste, né? E aí vem pessoas também, né, usadas pelo inimigo, te acusam, falam besteira e tal. Ó Senhor Jesus, mas nesse momento em que você vai diante do Senhor, né? Senhor, poxa, realmente eu não estou conseguindo fazer nada disso, Senhor, mas eu quero te servir, né? Senhor Jesus, eu desfrutei muito de um hino que fala, né, que embora eu não consiga, né, levar as coisas de Deus adiante, mesmo assim eu tenho um anseio, né, um anseio de servir ao Senhor, né? Mesmo não sendo adequado, mesmo não estando numa condição ideal, mesmo assim tem um coração, né? Esse hino nessa época me ajudou muito, né, Senhor Jesus. E eu num desses momentos ali, né, que eu estava totalmente ali apagado, não tinha força para buscar o Senhor, né, totalmente ali consumido, né, pelo sentimento, né, como o irmão tocou aqui, né, paralisado espiritualmente, consumido por esse sentimento, né, de estar desqualificado para servir a Deus, né, de não ter força, de ser ruim e tal, né. Nesse momento o Senhor mandou uma pessoa na minha casa para eu pregar o evangelho para essa pessoa, né. E aí rapidamente o Senhor me deu esse sentimento, poxa, preciso falar de Jesus para essa pessoa. E eu senti ali o Espírito de Deus mesmo, a presença de Deus ali, né, o Senhor ali me levando a invocar o nome do Senhor, né, me levando a exercitar o Espírito, e eu na minha mente falava, Senhor, como que eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa? Olha a minha condição, poxa, eu não tenho lido a Bíblia, não tenho lido o alimento diário, não tenho desfrutado, não tenho orado, não tenho feito nada, como que eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa? Né, Senhor Jesus, né, o Senhor falou claramente para mim, eu sou o seu desfrute, né, eu sou o Espírito, tudo pertence a mim, eu só preciso usar você como um instrumento, então abre a tua boca, né, como aquele versículo que fala, né, abre bem a tua boca e eu encherei. Então eu comecei a invocar o nome do Senhor, eu comecei a abrir a minha boca, o Senhor começou a falar, né, Senhor Jesus, né, aí foi restaurando a vida daquela pessoa, né, a pessoa que estava longe da presença do Senhor também, sentindo condenada, sentindo que havia perdido a salvação, né. Naquele momento eu pude falar para a pessoa que a gente não perde a salvação, uma vez que nós somos de Deus, né, nós somos filhos de Deus e nenhum pai joga seu filho fora, né. Nós que somos carnais, a gente sabe dar boas dádivas aos filhos, quanto mais ao nosso Pai Celestial, né, Senhor Jesus. E isso também foi, né, como eu já vi isso no livro, já até compartilhei aqui, né, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu próprio ouvido. Aquilo ali mesmo foi me restaurando. Poxa, o Senhor não me abandona, o Senhor não joga nenhum filho fora, né, Senhor Jesus, né, como o Senhor fala, né, ali o próprio Senhor dá esse testemunho, né, o Pai os deu a mim, né, estão na minha mão e jamais os lançarei fora. Então, uma vez que o Senhor nos alcança, Ele não nos larga. Nós ficamos em situações ali, como tocou aqui, a gente fica consumido pelo sentimento, né, ali pela mentira. Muitas vezes a gente dá crédito às mentiras do inimigo, né, e não dá crédito às verdades de Deus, né, ó Senhor Jesus. E a gente acaba se deixando, né, ficar paralisado espiritualmente. E o Senhor ali querendo ter comunhão conosco, querendo nos usar, né, ó Senhor Jesus. Então por isso que fala, reparai bem, né, no seu chamamento, né, Senhor Jesus. Olha quem te chamou, não olha a sua condição, porque se você for olhar pessoas boas, o Senhor não fala que não chamou essas pessoas, mas Ele fala que não foram muitos, né, Senhor Jesus, né, não foram chamados muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres do nascimento, até tem alguns, porque o Senhor Ele quer salvar todas as pessoas, né, Senhor Jesus. Ele prega o Evangelho, Ele não deixa de, não, só porque essa pessoa tem um nobre nascimento, então não vou salvar ele não, vou deixar ele ser condenado ao inferno. Claro que não. Deus nos ama, Ele criou o homem para andar na presença dEle. Então alguns, né, de nobre nascimento, alguns poderosos, alguns sábios vêm, mas não são com esses que Deus conta, como a gente viu ontem, né? Alguém que olhasse para a cruz de Cristo, visse aquilo que Jesus fez. Tudo bem, Jesus é o Cristo, veio, deu palavra e agora Ele foi crucificado, morreu e tal, e Ele deixou esse legado para essas pessoas, né? Esse legado tão importante, poxa, a palavra de Deus, a vontade de Deus, para pessoas iletradas, pessoas sem capacidade. É isso mesmo, para galileus,
Né? As próprias pessoas falavam, né? Por acaso pode vir alguma coisa boa da Galileia? Todo mundo sabe que da Galileia não sai profeta. Né? Para eles, para ser profeta, tinha que ser alguém bem estudado, alguém que conhecesse bem a Bíblia, alguém que conhecesse, mas eles esqueceram que mais de 400 anos não havia um profeta. E havia muitos estudiosos, muitas pessoas boas, ali, como a gente viu ali em Atos 2,5 ontem, né? Senhor Jesus. Haviam muitos ali, muitos judeus bons, judeus zelosos, né? Ali em Jerusalém, e Deus não chamou esses, né? Senhor Jesus. Pessoas que conheciam a palavra, estudaram a palavra, se voltaram para a palavra, se voltaram para servir a Deus, mas, né, com zelo, mas como Paulo escreveu, né, com zelo, mas sem entendimento. Né? Ó Senhor Jesus. O Senhor não quer que a gente seja habilidoso em fazer as coisas, compreender as coisas, mas que a gente não seja humilde para praticar. Né? Ser como aqueles, né, os escribas e fariseus, né? Como o próprio Jesus falou, né, que eles faziam algumas coisas, mas deixavam outras coisas de lado. Faziam as coisas que apareciam, mas as que não apareciam eles não queriam fazer. Colocavam pesos enormes sobre as costas dos outros, mas eles não queriam tentar mover nem com o dedinho mínimo, né? Nem com o menor dedinho. Então eles não queriam se esforçar em nada para cumprir. Eles só queriam conhecer, mostrar para os outros o conhecimento e cobrar dos outros. Né? Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós, né? Olha, repara bem a maneira como eu te chamei, porque é desse jeito que eu quero te usar. Os sábios vão confiar na sua sabedoria, os poderosos no seu poder e os de nobre nascimento vão confiar na sua origem. Mas eu não quero nada deles, eu não quero usar nada deles. O que eu quero é pessoas humildes que manifestem o Espírito. Paulo mesmo era uma pessoa muito habilidosa, mas quando ele ia falar, quando ele ia pregar o Evangelho, ele não colocava a sua sabedoria, ele não colocava o seu jeito, ele procurava depender do Espírito, ele procurava manifestar o Espírito para que as pessoas recebessem ali um falar do próprio Deus e não um discernimento dele a respeito das coisas. Ó Senhor Jesus, isso precisa ser a nossa direção, né, Senhor Jesus. O Senhor ele nos quer loucos para envergonhar os sábios, nos quer fracos para envergonhar os fortes, né, Senhor Jesus. Né, e Ele quer a nossa humildade, né, Ele quer o nosso jeito de não ser nada. Né. É interessante quando Ele fala, né, os humildes, os desprezados, é aqueles que não são. Ah, mas fulano é isso e se você? Não sou. Ó, fulano salva isso e você? Também não sou. Ó Senhor Jesus. Mas é isso aí que o Senhor quer. Aquele que não é, mas quando abre a boca, é Deus falando. As pessoas olham e falam assim, poxa, aquele ali é isso, é aquilo outro. Falou, não entendi nada. Aquele ali não é nada, falou pouca coisa, mas eu entendi tudo. E eu quero esse Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, como já deu testemunho aqui, né, de um livretinho, né, que conseguiu chegar na casa de uma pessoa, né, com uma doença terminal. Essa pessoa não queria aceitar a oração, não queria aceitar a pregação do Evangelho, não queria aceitar nada. Né? E mesmo enfermo, ali, mesmo em face da morte, ele não queria. Um dia uma pessoa com simplicidade levou o livretinho, ele tocou nessa palavra e falou, esse Jesus que está escrito aqui, esse Jesus eu quero. Né? Senhor Jesus. Né? Ofereceram para eles aqueles que eram grande coisa, aqueles que tinham isso, que tinham aquilo, que podiam fazer aquilo, e não conseguiu alcançar ele. Mas quando chegou aquilo que não era, né? Quando ele olhou para esse livro aqui, olhou para o livretinho e falou assim, o que é isso aqui? A pessoa falou assim, não sei, quem é esse autor? Também não sei, que editora é essa? Não sei. Que palavra está trazendo isso aqui? Também não sei. Ah, então vamos ver. Né? Assim, Jesus. Aí quando foi ver a palavra, opa, aquilo que não é, aquela palavra louca, né, Senhor Jesus, desprezada, humilde, né, não era um livretinho que falava coisas elevadas, falava coisas simples, coisas práticas. Ele olhou e falou, esse Jesus eu quero. Ó Senhor Jesus, então é isso que a gente precisa, né, quando a gente vai diante do Senhor, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, amém, então Deus acertou, né, Senhor Jesus, como ele toca aqui, né, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, excelente, porque eu escolhi as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, né, Senhor Jesus, né, Senhor, eu sou fraco, eu sou desprezível, eu sou uma pessoa humilde, totalmente desqualificado, amém, é você mesmo. Ó Senhor Jesus, mas eu não conheço a palavra, não conheço. Amém, é você mesmo.
mas o Senhor quer que você exercite o Espírito. Né? Senhor Jesus, Deus nos escolheu para a gente exercitar o Espírito. Aqueles que são alguma coisa, né, que se julgam alguma coisa, se acham alguma coisa, ele quer usar aquilo que ele tem, né, seja a sua origem, seja a sua sabedoria, né, a sua habilidade, mas o Senhor não quer nada disso. O Senhor quer que a gente use o Espírito, né, Senhor Jesus. O Senhor quer que a gente vá diante da vontade dele, como ele tocou, quando as pessoas olham para nós, né, sem a habilidade de falar, de uma maneira simples e tal, eles olham e falam assim, não, é Deus, né, porque não foi a capacidade dessa pessoa, ela não tem poder de convencimento, ela não tem algo que chame a atenção, né, ó Senhor Jesus, como era o próprio Senhor Jesus, né, alguém que era tido como aflito de Deus, as pessoas olhavam para ele, né, ele não tinha, né, estava na faixa dos 30 anos, as pessoas olhavam e falavam assim, peraí, você não tem nem 50 anos, as pessoas achavam que ele já estava com quase 50, né, porque ele tinha ali, né, a Isaías fala que ele era como uma raiz de uma terra seca, não tinha formosura e nem aparência, mas quando ele abria a boca, ó Senhor Jesus, as pessoas se aproximavam de Jesus, não era por um porte bonito e tal, uma maneira legal de andar assim e tal, mas era pelo falar dele, pela simplicidade, pela sua humildade. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer de nós, né? É levar um testemunho dele, né? Um testemunho da palavra dele, um testemunho da vontade dele. As pessoas olharem para nós e não ver nada além de Cristo, né? Senhor Jesus, as pessoas olhar para nós, né? Olhar para a nossa vida, né? Olhar para as situações, para a simplicidade e ver, poxa, é o Senhor. Ó Senhor Jesus, é o próprio Senhor falando, é o próprio Senhor indo, né? Então é como ele tocou, né? Se a gente tiver alguma habilidade, alguma coisa de apresentar algo além de Deus, as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo e tal. Mas quando as pessoas olham em nós, né, e não veem nada, eles vão falar assim, poxa, é Deus mesmo na vida daquela pessoa, né? É Deus mesmo de maneira simples, né? Como ele tocou, né? Esse é o nosso exército, soldados fracos, humildes, desprezados e aqueles que não são. E o resultado é o quê? Glória a Deus. Né? Ó Senhor Jesus, é por isso que o Senhor nos chamou, para que as pessoas possam ver o Senhor em nós, né? De maneira simples, invocando o nome do Senhor, tocando na palavra, né? Senhor Jesus, né? Tocando na palavra da maneira dele, né? Como ele tocou, né? Se a gente usar o nosso espírito para que a sabedoria de Deus se manifeste em nossa vida, por meio da justiça, santificação e redenção, né? É isso que o Senhor quer, que a gente use, né, tudo aquilo que Deus já colocou na palavra, né, a palavra prática, né, ó Senhor Jesus. As pessoas hoje querem ter conhecimento de muitos ensinamentos, né? Eu vejo às vezes, né, vídeos de irmãos falando, não sei o que, porque essa palavra assim, de acordo com fulano de tal, eles citam um monte de gente e falam assim, caramba, eu não consigo guardar o nome desses caras todos aí. Não, porque no ano tal, de não sei o que, de acordo com a doutrina tal, falando de tal, blá, 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 blá. Fico olhando assim, poxa, Senhor Jesus, mas é tudo teórico, né? O que a gente precisa pegar, ao invés de decorar esse monte de coisa, é praticar, né? Colocar isso em prática, né? Por isso ele quer isso de nós, ele quer viver humilde, né? Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus vinha e falava, olha, vocês têm que saber onde está Deus, olha para as minhas obras, né? Ali quando João Batista ali, né, deixou de seguir o Senhor, se meteu onde não devia, né? Estava ali para ser decapitado, né? Mandou um dos seus discípulos procurar Jesus para perguntar se era ele mesmo o Cristo, né? Ou se havia de vir outro, né? Ele começou a duvidar, então de repente queria tocar no ego, né, do Senhor. O Senhor não tinha ego nenhum, graças a Deus, né? Ele era super humilde, né? E falou para ele, olha, fala para João Batista que, né, os cegos vêm, né, os aleijados estão andando, aos pobres está sendo pregado o Evangelho, né? Então olha para as obras, né? Olha para aquilo que tem sido feito, né, no nome do Senhor, as pessoas estão glorificando o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, é para isso que Jesus veio, né, de maneira humilde, né, trazendo para nós, né, a presença de Deus, trazendo para nós aquilo que ia nos levar diante da presença de Deus, né, cumprir a vontade de Deus, né, que a gente cresça, que a gente recebesse, né, no nosso interior o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então como ele tocou, né, quando a gente permite que a cruz de Cristo opere
a salvação de Deus ela se manifesta e Deus é glorificado. Então a gente precisa aprender a tomar a cruz, né? Não fazer o que a gente quer, não falar o que a gente quer, não ir onde a gente quer, né? Senhor Jesus, mas obedecer totalmente o Senhor, né? Senhor Jesus. Né? E como ele tocou, né? E essa manifestação, né, da vontade de Deus, né, da salvação de Deus, ela se manifesta de uma forma tão gloriosa que ela passa a influenciar a vida das pessoas. Como eu já toquei aqui, né? Se você convence as pessoas com o seu jeito, né, amanhã você vai falhar e a pessoa vai pegar esse mesmo jeito seu e vai usar contra você. Agora, se você procura encher a pessoa de Deus, encher a pessoa, né, do Espírito, né, da vontade do Senhor, ela vai ficar cheia de amor. E amanhã, quando você falhar, ela vai vir no seu socorro, vai vir no seu auxílio. Né? Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa, né? Tá sempre produzindo a vontade de Deus. A gente precisa produzir a vontade de Deus na nossa vida, na vida das pessoas, né? E também de forma que as pessoas também produzam isso na vida de outras. Até mesmo em retorno a nós, né? A gente precisa levar a vida e também receber vida. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né? Cristo e a palavra da cruz são as marcas que a gente deve levar na nossa vida cristã. Né? Senhor Jesus. Né? É mostrar totalmente a questão de Cristo, né? As pessoas olham para nós e veem o Senhor, né? Veio ali o Senhor de maneira simples, né? Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, né? E como ele tocou, né? As marcas da cruz na nossa vida manifesta o poder de Deus, e o resultado é que nos gloriamos somente no Senhor, né? E que o Senhor nos abençoe, né? A fim de a gente praticar a mensagem da cruz, né? A gente mostrar ali que a gente precisa realmente, né? Tudo aquilo que a gente faz no nosso viver, né, precisa ter origem no Senhor, precisa se desenvolver no Senhor e também precisa manifestar o Senhor, precisa ter resultado. Né, o resultado daquilo que você faz é Cristo na vida das pessoas. Né? Ó Senhor Jesus, precisa gerar Cristo, né, viver Cristo, desenvolver Cristo no nosso viver, no viver das pessoas. É isso que o Senhor está buscando de nós. Né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a gente manifeste isso, né, manifeste esse viver nessa vontade soberana de Deus, né, onde as pessoas conseguem ver o Senhor, né, o Senhor falando, o Senhor tocando no coração dela, o Senhor dando direção, mostrando, né, como eu falei, né, não é ficar dependente de ir um final de semana ali, umas 2, 3 horas no final de semana e vai resolver tudo, não, mas é que as pessoas percebam que a cada dia, né, precisam da presença de Deus, precisam tocar no Senhor, né, Senhor Jesus, precisam produzir Cristo, né, no seu viver. Ó Senhor Jesus, pelo exercício do Espírito. Né, então a gente precisa aprender, né, a levar esse viver de cruz, né, esse viver que produz somente a vontade do Senhor, né, como aquela palavra da sarça, né, Senhor Jesus. A sarça ali, né, tipifica o nosso natural, a nossa natureza, as nossas habilidades. Né? Quanto mais coisas você aprender, mais coisas você buscar, são galhos da sarça. Né? Para quê? Para manifestar o fogo. Mas a sarça ela não é consumida. Se você bota fogo em algo, é para você usar aquilo como material para um outro fim. Mas o Senhor ele não quer nos usar como material, Ele só quer nos usar como um canal. Né? A sarça ela não vai ser consumida. Né? Enquanto a sarça está ali pegando fogo, né? A questão toda é o fogo, não é a sarça. Aí quando o fogo acaba, ela continua a vida dela de sarça, tudo normal, né? Ela não foi gasta ali, né? Naquilo que o Senhor quer apresentar. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente ser apenas aquelas sarças, aqueles galhos ali que estão manifestando o fogo de Deus. Aí quando o fogo cessar, a pessoa olha para a sarça e fala assim, não, a sarça não é demais, cadê o fogo? Né? Então as pessoas precisam olhar para nós e ver simplesmente o fogo, né? Senhor Jesus, né? Não ficar... Espera aí que eu vou ficar seguindo essa sarça aqui, deixa essa sarça que agora eu vou construir um negócio em volta aqui, porque essa sarça que é importante. Não, você tem que ver onde está o fogo. A questão é aonde o fogo está sendo manifesto. Né? Você vai lá, olha para a sarça, o fogo está em outro lugar, né? Aí a sarça não adianta de nada. Né? Então é isso que a gente precisa perceber, nós somos aqui material para o Senhor usar, mas isso não vai nos consumir. O importante é a gente levar as pessoas a perceber o fogo, as pessoas... perceber essa manifestação de Deus, né? Ver ali, poxa, vi uma sarça pegando fogo, eu não vou lá por causa da sarça, eu vou lá por causa do fogo, porque o fogo não está consumindo a sarça. É isso que as pessoas precisam ver em nós, né? Poxa, fulano está manifestando Deus, mas
eu não vejo habilidade nele. Né? Eu quero saber que Deus é esse que ele está falando, né? Porque se ele pode manifestar Deus, então eu também posso. Né? Então é isso que as pessoas precisam ver, né? Nessa simplicidade, né? Quando se conseguir reconhecer o Senhor. Né? Moisés, quando foi chamado a atenção pela sarça, não era qualquer maneira. Ele olhou para a sarça, viu que a sarça estava pegando fogo. Aí daí? Aí quando ele percebeu que a sarça não estava sendo consumida, aí ele se aproximou para ver. Né? E aí viu Deus, né? Deus falou com ele. Né? Então é isso que a gente precisa, né? As pessoas, ao abrir da nossa boca, né? Olhar assim e falar, peraí, tem um negócio diferente ali. E aquela pessoa não está sendo consumida ali. Tem Deus falou, opa, Deus está falando comigo. Né? Então é isso que precisa ver, né? Tem um viver que manifesta o Senhor, né? Para que as pessoas possam se aproximar, verem o Senhor, ouvirem o Senhor, né? Senhor Jesus, né? Se santificar, né? Buscar redenção, justiça, santificação, a operação da cruz de Cristo, a salvação de Deus, a manifestação, a glória de Deus, né? Isso que é o principal, né? Então é isso que a gente precisa procurar, né? Cristo e esse crucificado, né? Esse aí manifestando a vontade de Deus, né? Não da maneira que agrade os outros, que os outros vejam, né? Que os outros querem, mas da maneira de Deus, né? Essa é a forma de levar a vontade de Deus adiante. Cada um de nós seja encorajado, né? Reparar bem no nosso chamamento, né? O Senhor nos chamou porque Ele nos ama, Ele nos quer, a gente não pode desprezar isso, né? Não podemos nos anular, né? E nem anular a cruz de Cristo, né? Foi para isso que Ele nos chamou, para a gente ser humilde, para a gente continuar desfrutando dele, não confiar nos nossos anos de cristão, não confiar no conhecimento adquirido, na habilidade, mas continuar exercitando o Espírito. É no Espírito que estão todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.